Olá a todos! Então, hoje neste vídeo eu vou apresentar um método para fazer um estoque de comida com uma implementação muito rápida e de baixo custo. Acho que muitos já perceberam que aqui na Europa entramos em um ambiente bastante instável, principalmente no que diz respeito à política energética. Há muitos observadores, muitos atores que consideram que existe uma conjunção de fatores, o que faz com que neste inverno possamos realmente nos encontrar às portas do inferno. Então, as faltas de energia, especialmente na Europa, e agora são prováveis. Portanto, há grandes chances de enfrentarmos um choque sistêmico e uma desorganização das cadeias de suprimentos para o mundo inteiro. Neste inverno, todos nós já notamos uma descontinuidade no abastecimento de certos produtos. E nos próximos meses isso pode se manifestar por rupturas bruscas que vão impactar o nosso dia a dia. Além disso, vocês têm problemas relacionados ao preço do gás. Isso pesa sobre a produção de fertilizantes nitrogenados e pode causar escassez alimentar massiva e generalizada. Portanto, chegou a hora de vermos juntos como estabelecer um estoque de alimentos de médio a longo prazo para a subsistência. Então, vamos ver que há muita coisa para falar, então vai ser bem denso. Mas também vamos ver que depois deste vídeo, quem ainda não está preparado poderá fazer isso rapidamente e com economia. As informações que vou passar para vocês neste vídeo estão aqui. C de formação marítima, que são ministradas por médicos militares. É um capítulo que estabelece as bases para a constituição de um estoque de sobrevivência equilibrado para o ambiente marítimo. Ou seja, em um ambiente confinado e hostil. Vou então sintetizar o treinamento, adaptando e dando um exemplo concreto e prático para 100 dias. Primeiro vou esclarecer o que vou apresentar para evitar confusões. Então, hoje não vou apresentar para vocês o que vocês deveriam ter nos seus armários. Ou seja, alguns dias ou algumas semanas de mantimentos com a rotação habitual das latas de conserva, etc. Então, esses são assuntos que já foram apresentados milhares de vezes, não teria nenhum interesse aqui. Por outro lado, isso não impede que você tenha um estoque dinâmico sempre útil. Esse é o assunto. O assunto é constituir um verdadeiro estoque de emergência, um estoque de crise que você poderá conservar a médio e longo prazo. Você pode esquecê-lo por 3 ou 4 anos sem mexer e esse é o interesse. É um estoque que pode ser formado rapidamente por quem não consegue montar algo mais técnico, que vai exigir deles reflexão, tempo, espaço, dinheiro e manutenção. Então, aqui penso principalmente nas pessoas que têm moradias pequenas na cidade. Por outro lado, os diferentes tipos de estoque são complementares. Tenham isso bem em mente. Então, mantemos uma abordagem pragmática. É exatamente o tipo de ação que estou apresentando hoje. É uma ação que, de certa forma, vai resolver o problema mais urgente. Aqui tenho alguns pontos de referência para apresentar. Saibam que em todas as zonas de conflito ou nas áreas onde ocorreram desastres naturais que foram capazes de interromper o abastecimento, encontramos 2 fenômenos imutáveis que vão acontecer. Então, o primeiro fenômeno, em condições degradadas, sempre encontramos clãs de alguns indivíduos que se formam, geralmente clãs constituídos em torno de um núcleo familiar, com elementos externos que podem se juntar a eles e atuar de forma predatória. Por outro lado, você tem pequenas famílias ou indivíduos isolados, então essa estrutura se forma naturalmente e muito rapidamente. Bom, esse não é o assunto do vídeo. Nesse cenário de ruptura no abastecimento de alimentos, os comportamentos das pessoas são bem menos padronizados e controlados. Em 2 ou 3 dias você passa do que chamamos de civilização para a barbárie. Então, nesse momento, você vai precisar estar muito consciente do seu ambiente, especialmente da sua vizinhança, porque é justamente nessa hora que você vai perceber mudanças de comportamento. Então, claro, você tem todos esses exemplos de situações em que uma parte da população passa a servir outra parte da população que está em situação de desastre. Esses exemplos existem, mas eles só acontecem quando as pessoas que vão ajudar primeiro, não são afetadas ou são pouco afetadas pelo problema. E, em segundo lugar, tem certeza de que não serão afetadas em um futuro próximo. Observa-se frequentemente uma ajuda mútua quando as catástrofes são pontuais e atingem uma área geográfica limitada, mas não em escala nacional, por exemplo. Então, esse é um erro que é cometido com frequência, mas não se enganem, quando tudo dá errado, o que acontece é mais um efeito Nutella. Então,
O segundo fenômeno a ser considerado agora é que, quando há cortes de abastecimento claros, geralmente observamos uma calmaria depois de cerca de um mês. Então, isso é muito relativo. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos. Simplesmente porque quando os estoques básicos estão esgotados, há uma queda de ânimo na população em geral. Assim como uma menor capacidade dessa população de se deslocar de forma eficiente. Tudo isso se baseia em constatações históricas e segue sendo teórico. Mas depois de um certo tempo, a maioria dos indivíduos não é mais capaz de cometer atrocidades. Após cerca de um mês, temos um retorno à calma relativa. Assim, a fase mais aguda de uma crise pode ser violenta, mas será sempre breve por definição. Então, obviamente, tudo isso são linhas gerais. Isso lhe dá uma imagem geral das situações que podemos ter que enfrentar. Então, isso é mais ou menos a média do que vamos encontrar no campo. Em algumas áreas pode ser pior, mas também há boas surpresas. De qualquer forma, é para isso que é razoável se preparar. Essa sequência que vai seguir uma ruptura no abastecimento, quando ela acontece, vai se situar entre 3 dias após a ruptura total e ainda vai continuar por um mês. Então, vai ser um período realmente crítico e é esse momento específico que vai ser preciso saber gerenciar. Então, é preciso estar consciente. No contexto atual, pode ser que o Estado não consiga gerenciar perfeitamente a situação em todo o território, pelo menos em um primeiro momento. Então, o tema desta sequência, deste vídeo, é se preparar para esse período. Não se esqueça que o pior nunca é certo, mas se preparar é ser sábio. Então você começa a entender que eu não vou falar sobre creme de chocolate para passar no pão. Quando estamos com fome, comemos qualquer coisa por qualquer preço, esperando as condições normais voltarem. É por isso que hoje vou me concentrar em um estoque básico suficientemente equilibrado para um período de transição e principalmente acessível a todos. Uma coisa não impede a outra, obviamente. Enfeite ainda mais, se você tiver condições para isso. Mas não perca de vista que a principal função de um estoque de alimentos é cobrir as necessidades de uma pessoa para mantê-la saudável. E é só isso. Para quem teme ficar deprimido nesse contexto, o que entendo, aconselho trabalhar a mente antes. Mais uma vez, esse não é o assunto do vídeo, mas saibam que há muitos caminhos desse lado para vocês. Então, mais uma coisa que eu não vou abordar hoje neste vídeo é sobre água potável, que é um assunto à parte, com os modos de filtragem, reservas, etc. Eu não vou falar sobre as rações como a Energy 5 ou a Seven Oceans, ou as rações de combate, ou as rações do exército. Também não comentarei sobre consumíveis domésticos, medicamentos ou kit de primeiros socorros. Eu não vou falar sobre produtos de higiene, de limpeza, também não vou tratar da segurança do seu estoque. Assim, não falarei sobre alimentação dos animais de estimação, nem sobre energia, eletricidade, madeira, gás ou gasolina. Saiba que, mesmo assim, para cozinhar alimentos, um simples pequeno estoque de velas tipo rechaude ou de álcool sólido pode ser muito útil para você, especialmente para aqueles que não têm acesso a outra coisa. Além disso, é muito barato. Esses assuntos são longos demais para tratar aqui, entendeu? Então, eu aconselho vocês a se anteciparem a tudo isso por enquanto, ao máximo. Então, vamos agora ao cerne do assunto deste vídeo, ou seja, o que deve ser o estoque no contexto que definimos. Então, nós temos restrições, implementação rápida do estoque, ao menor custo, autonomia de 3 meses. Então, vamos considerar uma margem ampla, propositalmente. Equilíbrio da alimentação, buscando calorias e com os aportes nutricionais suficientes. E, por fim, uma conservação mais longa possível, sem recipiente especial, técnica ou máquina a vácuo. Então, vamos começar com os cereais. Aqui temos 5 kg de macarrão, nesse caso, espaguete. Atenção para deixar o mínimo de vestígios de ovos. Não use ovos para a conservação. Temos arroz, 5 kg também. Então, arroz branco básico, barato. Vocês têm 3 kg de flocos de aveia, então o foco é nos flocos de aveia. É que isso pode ser preparado com água fria e vocês têm 4 kg de sêmola também, que também pode ser preparada com água fria. Agora, os legumes frescos,
Vocês têm 2 kg de lentilhas amarelas, tem 2 kg de feijão vermelho, sendo o feijão vermelho o mais nutritivo de todos os feijões em grão. Vocês têm 2 kg de grão de bico e 2 kg de ervilha partida. Então, ainda para 100 dias aqui, vocês têm mais do que o suficiente para cobrir as necessidades de uma pessoa durante 3 meses. Cereais fornecem carboidratos, energia, além de vitaminas, magnésio, ferro e proteínas. Leguminosas são ricas em carboidratos, fibras e proteínas, sendo ótimas para o cérebro e músculos. Então, no caso das leguminosas, elas exigem muita energia para serem preparadas, então é preciso cozinhá-las por bastante tempo. Se você deixá-las de molho por 12 ou 24 horas, o tempo de cozimento reduz pela metade ou 1/3. Então isso pode ser interessante do ponto de vista da economia de energia, porque também podemos ter restrições nesse aspecto. Se quiser, você pode optar por conservar em casa, enlatando ou armazenando em salmoura, por exemplo, depois de cozinhar. Isso vai permitir que você tenha alimentos prontos para comer quando precisar, mas o tempo teórico de conservação será significativamente menor em comparação com as leguminosas cruas. Podemos germinar leguminosas como feijões, lentilhas e cereais como trigo por alguns dias. Isso potencializa e aumenta em 20% proteínas e oligoelementos ao consumi-las no início da germinação. Então, o que chamamos de macarrão chinês, geralmente são alimentos, produtos de baixa qualidade, sem valor nutricional, e além disso, eles geralmente não se conservam bem. Então, o princípio importante desse estoque é que, entre as leguminosas e os cereais, as fontes de proteínas vegetais vão se equilibrar. Portanto, é uma combinação que se torna uma alternativa aos alimentos de origem animal. Consumindo cereais e leguminosas simultaneamente, na proporção de 2/3 para 1/3, você terá uma boa absorção de proteínas, o que pode permitir que você fique sem comer carne ou peixe. Tudo isso sem perder força ou massa muscular. Informações. Então, ainda temos conservas de peixe. Mas se tivéssemos um problema de conservação das latas, por exemplo, a combinação de cereais e leguminosas poderia, sem problema, suprir essa falta por um certo tempo. Então isso vai nos permitir reduzir consideravelmente os alimentos de origem animal, que são caros e se conservam por menos tempo. Então, para cereais e leguminosas, você pode conservar por 30 anos sem problema. Quando estão bem conservados, a farinha se conserva um pouco menos, por menos tempo, mas também poderíamos tê-la incluído no estoque. Para os cereais e leguminosas, eu aconselho colocar no congelador por 48 horas antes de armazenar. É uma técnica que permite eliminar os insetos que podem estar presentes nos produtos ou nas embalagens. Isso também serve para folhas de louro frescas nos seus recipientes. Serão especialmente úteis para afastar traças alimentícias. Então saiba que tudo o que tivermos deve ser conservado em local fresco, em uma adega ou despensa saudável. Isso é muito bom, protegido da luz e em local seco. Quanto mais armazenarmos nesse tipo de ambiente, melhor será a conservação. Então saiba também que em zonas tropicais a conservação dos alimentos é muito difícil e às vezes até impossível para certos alimentos, sem um sistema complexo. Para os óleos é importante saber que 2 a 3 colheres de sopa diárias suprem nossas necessidades de ácidos graxos essenciais. Então aqui você tem 4 litros de óleo para 3 meses, para 100 dias no caso. Você tem 2 litros de azeite de oliva e 2 de óleo de canola pelo melhor preço, sempre. Então, os 2 tipos de óleos têm boas qualidades nutricionais. Essas quantidades vão incluir o tempero e o cozimento. Para 100 dias? Para as datas de validade. Então, não confunda a data de validade que vai te dar a data após a qual o aspecto sanitário do produto não estará mais garantido. Ou seja, o fabricante está te informando que o produto será perigoso após essa data. E a data de durabilidade mínima que vai te indicar que as qualidades gustativas do produto não são mais garantidas após essa data, dessa vez será apenas uma questão de qualidade do produto. Os óleos têm data de durabilidade mínima e, após 2 ou 3 anos bem conservados, podem ficar rançosos, especialmente se não forem de boa qualidade, mas nunca serão perigosos. Portanto, é preciso ter cuidado com todos os produtos.
O importante é que nunca haja mofo no produto que você consome, porque pode haver mofos realmente tóxicos. Se você quiser, pode optar pelo óleo de coco ou por banha de porco de boa qualidade, que são dois produtos geralmente menos saudáveis, mas que pelo menos podem ser conservados por 5 anos sem problemas. Então você também tem produtos como manteiga enlatada ou manteiga em pó, que duram por muito tempo, mas são muito caros e difíceis de encontrar na França. Nas nossas regiões, então, eventualmente, para quem gosta, é possível fazer sua própria manteiga enlatada. Aqui você tem 500 gramas de sal marinho básico e você tem 90 gramas de pimenta. A pimenta em grãos conserva melhor, garantindo durabilidade vitalícia para esses dois alimentos. O sal é essencial para a vida. É bastante difícil encontrá-lo na natureza quando não se está no litoral. É possível encontrar sal em estado natural em algumas regiões, como o sal-gema, mas nem sempre. E a única fonte explorável, além do sal marinho, é o sangue dos animais, que contém muito sal. Então, é interessante estocar sal. E você tem alguns usos secundários possíveis para esse sal? Para especiarias e ervas aromáticas, aconselho procurar perto de casa, especialmente em áreas rurais. Claro, assim você saberá onde encontrar hortelã, alecrim, tomilho, louro, cebola selvagem, etc. Aproveite para procurar e identificar. E as fontes, claro, que vão ser vitais nesse contexto. Se você tiver ervas aromáticas à disposição, saiba que será bem fácil fazer o equivalente a um cubo de caldo com óleo e especiarias. Os cubos de caldo industrializados são práticos, mas geralmente não fazem muito bem para a saúde. Eles não trazem muitos benefícios em termos de nutrição, então não é necessário adicioná-los ao estoque. Então, no que diz respeito ao molho de soja ou à carne de OC, produtos de boa qualidade não fazem mal à saúde se você não exagerar no consumo. Você pode consumir se tiver mais dinheiro e gostar, mas não é essencial. Quanto ao vinagre de vinho, ele é bom tanto para temperar quanto para limpeza. Então aqui ele está a 6%, ele já combate algumas bactérias e salmonelas. É um desengordurante. Conservação muito longa na geladeira, em garrafa opaca. Agora, o açúcar... Então aqui você tem 1 quilo. Então, o açúcar vai ajudar a melhorar os cafés da manhã, com flocos de aveia, sêmola em especial, mas também a tornar as infusões mais agradáveis. Então, historicamente, vemos que o sal e o açúcar estão entre os alimentos mais procurados em tempos de escassez. Então, o açúcar não dá para dizer que seja um alimento bom para a saúde, mas ele vai fornecer energia rapidamente se você estiver com falta de disposição. Então, o açúcar também vai servir para armazenar energia e sintetizar proteínas. Ele é basicamente um bom realçador de sabor. Se você puder, obviamente, escolher um açúcar de cana de qualidade superior, será melhor. Sobre a conservação do açúcar, ela é permanente. É possível fazer açúcar da seiva de bétula, mas o processo é demorado e consome muita energia. Então, em princípio, aquece-se a seiva de bétula com madeira para obter um açúcar líquido. Então, também podemos, nas nossas regiões, fazer açúcar caseiro com beterraba de forma bastante fácil. Não há mel nesse estoque, pois para diferenciar do açúcar, só um mel de ótima qualidade serve. O bom mel é muito caro e raro. A alternativa, claro, é produzi-lo você mesmo. O mel é composto por 80% de açúcar e 19% de água. Então, é preciso saber também que o mel é quimicamente instável, principalmente quando as temperaturas aumentam um pouco. Portanto, os benefícios do mel terão dificuldade em se conservar ao longo do tempo. No final das contas, depois de um certo tempo, você terá um mel com a qualidade de um açúcar comum. Então, sempre há quem goste, mas vamos dizer que é uma escolha. Sobre as propriedades medicinais do mel, que são reais, como ser antibacteriano e tratar queimaduras, você terá praticamente o mesmo tipo de benefício com a argila verde, e até mais. Então, eu aconselho você a identificar também uma área onde possa encontrar argila verde. Geralmente você pode coletá-la facilmente e armazenar sem custo. Então, para o leite desnatado em pó, você tem 600 gramas.
Então o leite em pó vai ser interessante para fazer várias preparações e para diversificar os nutrientes, especialmente no café da manhã. Ele contém principalmente carboidratos, proteínas, mas também tem vitaminas e minerais. Mesmo bem conservado, depois de 2 ou 3 anos, geralmente ocorrem mudanças de cor, fica amarelado e é quimicamente bastante instável. Enquanto não estiver desagradável ou alterado, é consumível. Sem dúvida, é o item mais sensível do estoque. Para o café ou o chá, não é indispensável. Você pode muito facilmente fazer infusões ou usar bolotas de carvalho ou até mesmo os frutos do Gaillet Grateron, que chamamos de aquênios, que são muito comuns para fazer um bom substituto do café. Então, para as latas de conserva, agora para as sardinhas, os cavalas e o atum. As sardinhas e os cavalas são muito ricos em ômega 3 cálcio, vitamina D, B12 fósforo, proteínas, etc. São nutrientes interessantes que complementam vantajosamente o estoque. Mas a esse preço você não vai ter isso todos os dias. Agora, as conservas têm validade dada pelo fabricante, mas isso não é novidade para você. Acho que, ao dizer isso, estou falando de normas impostas que estão muito abaixo da verdadeira data de validade. Há muitos exemplos de latas de sardinha que duram décadas sem problemas. Então, se você precisar guardar latas de conserva por muito tempo, só as consuma se as latas não estiverem danificadas, nem estufadas. E se não houver nenhum cheiro desagradável ao abrir, é claro. Obviamente, aqueles que podem, ou aqueles que têm tempo, podem fazer suas próprias conservas. Carne seca, lactofermentação, sous-vide, desidratação, conservação no óleo, etc. Tudo é válido. Fizemos um panorama do estoque básico para uma pessoa por 100 dias, custando cerca de 100 euros. A descrição já traz as quantidades e preços exatos. No que diz respeito aos micronutrientes que estão presentes nos alimentos frescos, eles não fornecem muita energia, mas são indispensáveis para a sua saúde. Então são as vitaminas, os minerais e os oligoelementos. Mesmo que haja muitos nesse estoque, vai ser preciso buscá-los fora. O máximo possível com a coleta, a caça e a pesca, que poderão melhorar bastante o equilíbrio dessa base alimentar. Então não hesite também em tomar sol, que permite a síntese da vitamina D e uma saúde melhor. Por isso, mais um motivo para sair quando puder. Na colheita, foque, se possível, nas plantas comuns e fáceis de identificar, como dente de leão, pissenlit, lamier, folhas de tilha, frutas e bagas conhecidas. Com esse estoque, você aguenta 3 meses tranquilo. Enquanto espera que o seu ambiente melhore, você estará muito mais preparado do que a maioria dos nossos concidadãos para um período de transição. Então, faça bom uso disso, não espere até o último momento para se preparar. E eu digo até breve para um novo vídeo.